Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que aqui estão trabalhando, como a você que está em casa, nos acompanhando e cultuando ao Senhor junto conosco. É um momento em que juntos vamos adorar ao Senhor, vamos entregar o nosso louvor ao Senhor, o nosso culto ao Senhor, entregando a Ele toda a nossa vida, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. E que Ele fale aos nossos corações através da Sua palavra. Nesse momento vamos iniciar louvando ao Senhor com o hino Essência do Meu Louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que me alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim.
sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Amém. Amém. Vamos fazer juntos a leitura do texto que está em Gálatas, no capítulo 1, no versículo de 3 a 5. Todos juntos. Vamos lá? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Que Ele seja glorificado para todo sempre. E vamos juntos continuar louvando a Deus com o hino 190 do cantor cristão, Para Salvar-te. Ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou, tudo Ele fez porque me amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O teu castigo, Jesus, levou para salvar-te a ti. Tudo na cruz Ele consumou para remir-te a ti. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para salvar-te a ti. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Tudo isso Deus fez em teu favor,
chama-te agora com terno amor, para perdoar-te a ti. Deve chegar em contrição, tendo certeza do perdão. Cristo te estende a sua mão para salvar-te a ti. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Oh, que alegria, que gozo e paz de salvação de Deus, e nova vida que satisfaz alma que busca os céus, livre das culpas do pecar, longe da dor e do chorar, tendo certeza de gozar a redenção de Deus. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Amém. Oremos. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade e o privilégio de estarmos como igreja tua, entoando cânticos ao Senhor, conhecendo da tua palavra, ouvindo a tua voz e podendo entregar um culto público a ti, ó Deus. Te agradecemos pela tua salvação, te agradecemos pelo teu perdão, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia que nos alcançou de forma maravilhosa, pela tua soberania, ó Deus, nas nossas vidas, que tem nos guiado de acordo com a tua vontade, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que, através do teu Santo Espírito, o Senhor continue a transformar as nossas vidas, a renovar as nossas vidas de acordo com a tua vontade, a nos santificar, para que te sirvamos, ó Deus, de forma excelente, conforme o Senhor assim se agrada, ó Deus. Que a tua vontade permaneça sendo feita sobre nós. Nos usa, ó Deus, para o louvor da tua glória e da tua santidade, ó Deus. E nos faz esperar contentes e alegres no futuro que está por vir, junto do Senhor por toda a eternidade, ó Deus. Nos usa, nos faz pregar a tua palavra, viver a tua palavra, como teu servo diz, em tempo e fora de tempo, para todo aquele que precisa ouvi-lo, ó Deus. Dessa forma nós te oramos com o coração grato e no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, lendo a sua palavra, através da leitura de Salmo, no capítulo 79, no versículo 13, que diz assim: Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Amém. E que assim permaneça sendo. Vamos louvar o Senhor mais uma vez com o hino Tocou-me. Algemado por
um peso. Oh, com triste eu andei até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Oh, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém. Amém. Vamos ler juntos a leitura que se encontra em Mateus, no capítulo 9, versículos de 27 a 31, que diz assim: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. E assim nós vemos que o Senhor é milagroso, é misericordioso, e através dos milagres que Ele fez e faz e continua fazendo nas nossas vidas, nós podemos testemunhar do amor e da graça dEle. Vamos louvar ao Senhor com o hino 396, Foi na Cruz. Tão cego eu andei
Amém. Vamos fazer mais uma leitura bíblica que se encontra em Lucas, no capítulo 15, versículos 3 a 7, que diz assim: Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Amém. Vamos ter o nosso momento de ofertório e eu chamo o pastor Divan para falar nesse momento. Meus irmãos, quero lembrar aos irmãos o compromisso que nós temos com a obra missionária, o compromisso que nós temos com a restauração de vidas, com a busca dos perdidos. É nosso compromisso ter e manter a casa de Deus com alimento, com mantimentos, para saciar a fome do pobre, para a evangelização, para as missões. É nosso compromisso manter as portas abertas da Igreja de Jesus Cristo, pela qual Jesus deu a sua vida, e Ele disse que edificaria a sua igreja, edifica a sua igreja, e Ele edifica a sua igreja com base na nossa confissão de fé. Nós que declaramos, assim como Pedro fez: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós que temos essa convicção, nós que firmamos essa aliança
de apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, deixando o resultado com Deus, somos os que mantêm as portas abertas, mantêm a mensagem do Evangelho, da graça de Deus sendo pregada nas nações, ou às nações. Nossos missionários, nossos pastores, e também a mesa do pobre farta. Precisamos alimentar os pobres, os necessitados, as viúvas e os órfãos. Por isso, temos um compromisso com as ofertas e dízimos na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, disse o Senhor. Vamos cantar uma música que nos traz à memória a missão da igreja, que nós somos, ou que éramos, ovelhas perdidas, e o Senhor nos encontrou. E hoje nós partimos para encontrar outras pessoas. Ouçamos os jovens. Enquanto nós ouviremos e louvaremos com eles, também ofertaremos. Disponha-se a dar mais, fazer mais, orar mais, buscar os perdidos, restaurar os cativos, dar vista aos cegos, curar os aleijados, os doentes, os enfermos. Esse é o papel da igreja, esse é o papel de Cristo, esse é o papel da igreja. Vamos cantar, faça suas contribuições enquanto cantamos, no doce nome de Jesus, amém. Próprios caminhos de dor, todos pecamos e estamos longe da glória, mas sua glória é o que queremos ver, em sua presença queremos sim viver, Senhor, vem tua graça mostrar neste teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Levou as dores e o sofrer, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso pecado tomou sobre si, por nós morreu. Sim, louvemos ao Pai por seu Filho Jesus e por seu sangue derramado na cruz. Senhor, vem tua graça mostrar neste teu santo lugar, vem restaurar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Vem tua graça mostrar neste teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Amém.
Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela missão que o Senhor nos dá, pelo entendimento, Senhor Deus, do teu amor, da tua compaixão, da tua graça, da tua misericórdia. O Senhor verdadeiramente compadeceu-se de nós. Nós andávamos como ovelhas perdidas, fomos encontrados, fomos achados, Senhor Deus. Senhor, e graças te damos, porque o Senhor nos faz cooperadores, trabalhadores, operários da tua seara. Ó Deus, resgata-nos para a missão, para fazermos a tua obra, Senhor Deus. Santifica-nos para tudo isso. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas trazidos pelos teus servos para mantimento do teu trabalho, da tua casa, Senhor Deus. Santifica, Senhor Deus, essas ofertas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a empregá-los todos, todo esse recurso, Senhor Deus, para o louvor da tua glória. Pois nós adoramos o teu santo e excelso nome, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Nós teremos mais um momento de louvor e logo em seguida a proclamação da palavra. Tua
braços de Deus. Meus irmãos, mais uma vez estamos diante dos irmãos para louvar e para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para apresentar aos irmãos uma palavra de vida eterna, palavra de salvação, palavra de ânimo, de vida, de avivamento, uma palavra que venha cortar o nosso coração e implantar dentro dele o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus em nossos corações. Esse é o propósito da palavra de Deus, trazer para nós um avivamento, um entendimento da verdade de Deus que liberta, que salva, que transforma. Então, meus irmãos, hoje pela manhã eu vos falei sobre Jonas. Desde quarta-feira que tenho falado sobre Jonas, o livro de Jonas, que é um livro sobre Deus, é um livro sobre o homem, sobre a onipotência, onisciência, onipresença e amor de Deus, atributos de Deus. É um livro também sobre o homem, a decadência do homem, a desobediência do homem, a maldade do homem, a corrupção do homem, a degeneração completa do homem. O livro de Jonas é um livro sobre o homem na sua depressão profunda, mágoa, desconforto. Jonas se apresenta como um homem magoado, revoltado, irado contra os ninivitas, e com razão. Por isso ele não obedece a Deus, e da sua desobediência a Deus há consequências para Jonas. Ele é lançado no mar, engolido por um peixe, um grande peixe. Mas o livro de Jonas também é sobre missões, a essência da igreja. A igreja é essencial enquanto pratica missões. Igreja que não pratica missões, ou que não tem missões como a sua razão de existir, se fossiliza, deixa de ser igreja, sucumbe, morre, ou anda morta, como se estivesse viva. Então o livro de Jonas é um livro sobre missões, simples, essencial, trabalho de cooperação entre Deus e o homem que foi encontrado. Jonas é um homem encontrado por Deus, Deus falou com ele, e a única coisa que tem um homem que é encontrado por Deus, a única coisa que tem de fazer é obedecer a Deus, é ir na direção da missão. Jonas desobedece a Deus e é jogado no mar, engolido por um peixe. E
A oração de Jonas está registrada no capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas, Jonas já está dentro do peixe. Também disse para os irmãos que o Deus de Nínive, o Deus dos assírios, ou um dos deuses, é um Deus, é um homem peixe, que saindo do mar, cria os homens. Essa é a cosmovisão dos assírios, dos ninivitas, no tempo de Senaqueribe, o rei de Nínive. É Senaqueribe, provavelmente, e eles têm como Deus um homem-peixe que sai do mar e cria os homens. Deus manda um peixe engolir Jonas e o faz vomitar na praia de Nínive. E Jonas vai, por força, involuntariamente, pregar em Nínive. Mas antes de pregar em Nínive, Jonas vai orar, porque não dá para fazer missões sem orar, sem ter um alinhamento, um ajuste com Deus. Enquanto você e eu não fizermos um ajuste de contas com Deus, não sairemos de onde nós estamos, não prosseguiremos para o alvo, não cumpriremos a nossa missão. Estamos fechados dentro de um grande peixe, numa depressão profunda, cercado de todos os lados por algas venenosas, suco gástrico que assola a humanidade como se estivéssemos dentro do papo de uma galinha. E de grão em grão a galinha enche o seu papo, como se a galinha fosse uma grande depressão que vai comendo os homens como se fossem caroços de milho. O grande peixe engole Jonas e Jonas fica ali naquela sua mágoa, naquela sua depressão. Enquanto ele não descobre Deus, enquanto ele não vê Deus, enquanto ele não lembra de Deus, começa a sua oração, ele está morto. E nós vamos ler o capítulo 2, são 10 versículos. E eu peço à mídia que coloque na tela para que os irmãos de casa leiam comigo os 10 versículos que são a oração de Jonas, capítulo 2 de Jonas. Juntos, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes.
a terra embaixo, cujas tranças ou trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, que eu prometi e cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém. Meus irmãos, a oração de Jonas é uma oração de quem confia, ele sabe, é uma oração de quem sabe, a sua confiança é de quem sabe, ele sabe quem é Deus, ele sabe que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe que Deus é amor. No capítulo 4 nós vamos ler, no outro dia nós vamos ver, que Jonas diz que sabe que Deus perdoa, que Deus ama, que Deus tem misericórdia, ele sabe. Essa oração de Jonas é uma oração de quem conhece a Deus, de quem sabe quem é Deus. Por isso, a sua oração vale a pena registrá-la e refletir sobre ela e fazê-la também nós. Clamar a Deus como quem sabe, como quem conhece, como quem confia naquele que é Deus. Oração de quem está preso, cativo, amarrado, dentro de uma sepultura. Jonas se vê sepultado, morto e sepultado. Esse seu pedido é um pedido por salvação, ele está perdido. Seu pedido é um pedido por salvação. Jonas tinha um pouco de ar para respirar, e essa bolsa de ar, ela duraria 3 dias. Ele passou 3 dias no ventre do peixe, e ele tinha ar para respirar, e ele usou esse pouco ar que tinha para orar por salvação. Provavelmente ele viu tudo, ele não estava anestesiado quando foi jogado no mar. Ele viu as ondas, ele viu o turbilhão de ondas, ele viu as algas se enrolarem nele, ele viu tudo. E ele estava angustiado, desesperado. Ele viu-se também engolir pelo grande peixe que veio na sua direção e o engoliu. O grande peixe pode nos levar à morte. Ele entendeu: estou morto, fui engolido por um grande peixe, fui engolido por circunstâncias que são maiores do que eu, estou perdido. O grande peixe pode nos levar à morte, mas também pode nos levar a Nínive. Não queremos morrer e não queremos Nínive. Não queremos morrer e não amamos Nínive.
nem queremos morrer, nem queremos ficar vivos, porque o que nos faz ficar vivos é a missão. O que nos faz viver é a missão. Mas nós não queremos morrer, mas também não queremos viver. O grande peixe pode nos levar à morte, ou pode nos levar a Nínive. Nínive ou a morte. Essa palavra é para a igreja, é para você que é a igreja. Você prefere a morte do que a missão? A missão, na missão está a vida. Na missão está a vida. Fazer aquilo que Deus mandou é que nos traz a vida. Ele nos traz a vida e Ele nos convida, nos convoca para a missão e nos manda ir. Tem um caso de morte ou Nínive. Você decide, mas nós não queremos morrer. A opção é Nínive, a opção é missões, a opção é fazer a obra missionária. Jonas estava vivendo seus últimos momentos, não tinha certeza de nada. Pode ter ficado ali 3 dias desacordado. Logo que foi engolido, o que passou pela sua mente é morte, desespero, angústia, estreito. E talvez ele tenha ficado desacordado, desmaiado durante aqueles 3 dias. Assim como Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E assim como Jesus estava desacordado, morto, ressuscitando no início do 3º dia, no domingo de manhã, que para nós hoje é o primeiro dia, o dia do culto, o dia do Senhor, o dia da adoração, o dia do descanso, porque o Senhor nasceu, o Senhor ressuscitou nesse dia. E aí é possível que Jonas tenha também acordado, despertado, ressuscitado do seu desmaio no 3º dia, e talvez, quem sabe, não sei, aquele dia era domingo. Era o dia de chamar os ninivitas para o culto. Culto é arrependimento. Mas Jonas não tinha certeza de nada, estava nos seus últimos momentos. Pode ter ficado 3 dias desacordado, tendo feito a oração no dia da ressurreição, no 3º dia. O ventre do peixe tornou-se tão próprio quanto o templo de Jerusalém. Veja você que nós não estamos aqui no templo em Jerusalém, ou nós estamos aqui, você não está. Mas você pode orar aí, se você estiver dentro do peixe, você pode orar dentro da sua angústia, dentro do seu estreito. Você pode orar nas circunstâncias em que você estiver, na sua aflição, você pode orar, e Deus vai lhe ouvir tanto quanto se você estivesse aqui no templo. Porque Jonas tem desejos pelo templo em Jerusalém, mas ele não está no templo e ele não sabe se vai voltar. Há uma incógnita, ele não sabe se vai voltar para o templo, ele não sabe se vai voltar para Jerusalém. Ele fugiu de Jerusalém para Tarsis, fugiu da presença do Senhor, e ele agora está morto, enterrado num grande peixe. Vai virar nutrientes para aquele peixe. E ele acorda. Diz o texto que ele se lembra de Deus. Lembrei-me do Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor.
E ele me respondeu. Jonas lembrou-se de Deus, lembrou-se que há um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que ama, um Deus que não está apenas em Jerusalém, mas está também no mar Mediterrâneo, dentro de um grande peixe, em todas as circunstâncias. O ventre do peixe tornou-se tão próprio quanto o templo de Jerusalém. Clamou ao Senhor de dentro do grande peixe. O Salmo 12, verso 5 diz: me levantarei, porei a salvo aquele que por isso suspira. Você suspira por salvação, você precisa de salvação, você precisa de Deus, você precisa de cura, você lembrou que há um Deus, assim como Jonas. O Salmo 12, verso 5 diz: porei a salvo aquele que por isso suspira. Deus está com os ouvidos abertos, atentos, para ouvir a sua oração. Logo que Jonas clamou, foi ouvido. Logo que Jonas clamou, foi ouvido. A oração de Jonas é por salvação. Na oração, Jonas faz uma revisão do momento da crise. Ele está numa crise. E ele faz uma revisão, ele percebe que pecou, percebe que errou, percebe que foi Deus que o colocou ali, naquela situação, por causa do seu pecado. É impossível para nós dizermos somos inocentes. Na oração, no capítulo 1, a oração dos tripulantes daquele navio, é uma oração de pessoas que se dizem inocentes. Eles dizem: nós somos inocentes. Senhor, não nos bote a culpa do sangue desse homem, porque nós somos inocentes. Quem é inocente nessa vida? É claro que aqueles tripulantes do navio eram inocentes desse caso, dessa situação. Essa situação de desobediência foi causada por Jonas. Mas aqueles homens eram pecadores de outros pecados. Nós somos pecadores dos nossos pecados. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém é inocente nessa terra, não há um justo sequer. Quando Jesus falou àqueles homens, líderes religiosos, que queriam apedrejar aquela mulher pecadora, ele disse: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram, desde os menores até os maiores, todos saíram, porque todos somos pecadores, irmãos. Então, na oração, Jonas faz uma revisão do momento da crise. Estou passando por uma crise, e eu vou clamar a Deus por perdão, por misericórdia, por salvação, porque eu entendo que Deus me colocou aqui, e só Ele pode me tirar. Quando a oração se torna um erudito testemunho, a oração deixa de ser um blá 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 religioso e passa a ser um testemunho erudito. Hoje nós lemos a oração de Jonas e fazemos a oração de Jonas, e isso nos enche de esperança. Nos enche de esperança. Deus pode salvar a nós como salvou a Jonas. A oração se torna eloquente. E a eloquência da oração não está na beleza das palavras bem postas, mas na sinceridade daquele que ora. Ele sabe onde está, ele sabe onde se meteu, ele sabe quem o colocou ali, e ele sabe quem pode tirá-lo. E é essa sapiência que vai lhe trazer eloquência e erudição na sua oração. Será ouvida por Deus, porque é uma oração sincera,
uma oração ou uma recordação de sua quase morte. Há quem diga que essa oração de Jonas foi feita depois, baseado na sua experiência ali, naquele tumulto dos 3 dias, ou na sua dormência nos 3 dias. Jonas, depois que saiu, fez essa música, esse salmo, essa oração. Pode ser, mas o que nós acreditamos é o que está escrito, que essa oração é uma oração de clamor a Deus, no local do sofrimento, no momento da angústia, da aflição. Jonas clamou a Deus. Ele pode ter colocado a sua oração em verso, numa canção, em salmos, mas o fato é que ele orou assim. Uma avaliação de causas e resultados. O apuro de Jonas havia sido causado pela sua própria desobediência, e ele estava certo disso, ele estava vendo isso. Jonas pede que o lancem no mar, ou ao mar. Ele mesmo não faz, é contra o suicídio. Ele se condena e foge, ou tenta fugir de novo. Ele não quer ir para Nínive. Não quer ir para Nínive. Prefere morrer. Mas ele está ali fazendo discípulos. Você se lembra que, sem querer, Jonas está fazendo discípulos. Hoje de manhã eu falei que esse é um livro sobre nosso plano de trabalho. Doa-se. Fazer discípulos. Jonas está fazendo discípulos. Aqueles tripulantes, eles saem para a Espanha e eles vão anunciar o Deus de Jonas lá na Espanha. O Deus que fez o mar se levantar e as ondas e o vento. O Deus criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus. Eles foram anunciar na Espanha, foram anunciar na Europa. Jonas estava fazendo discípulos, sem saber. Deus estava fazendo discípulos. Essa é a essência da igreja. Fazer discípulos. Fazer adoradores. Fazer pessoas que oram. Levar pessoas à presença de Deus. Fazer as obras do Senhor. Fazer a evangelização. Promover a evangelização. Jonas salva os tripulantes com a sua palavra de resignação. Fui eu que errei contra Deus. O Deus que enfureceu esse mar e esses ventos é o meu Deus, Criador dos céus e da terra. E com esse testemunho, Jonas salvou aquela tripulação. Homens, aquele navio, irmãos, era um navio a remo. Já pensaram? Muitos homens estavam ali no convés, remando, e eles lutaram pela vida de Jonas, remaram para que o navio continuasse, saísse da tempestade. Eles pensaram, essa tempestade pode ser momentânea, temporária, mas eles não conseguiram, e a única opção que eles tinham era jogar Jonas ao mar. E eles foram salvos, tirando a vida de Jonas, matando Jonas. Importava que um homem morresse para a salvação de todos. E nisso também o livro de Jonas, ou a história de Jonas, é um emblema da morte de Jesus por todos os homens. Um homem foi atirado ao mar para a salvação de todos os homens ali. Eles foram salvos. Quando Jonas acorda, deseja ir ao templo. É domingo no seu coração. É domingo, é o dia do Senhor. Ele quer ir ao templo, ele deseja ir ao templo. Ele espera voltar a Jerusalém, pedir perdão. Quando Jonas acorda, ele quer ir ao templo, mas ainda falta cumprir a missão. Eu espero que antes de nós tornarmos para o templo, nós aprendamos que temos uma missão.
Antes de ir para o templo de Jerusalém, Jonas precisa ir a Nínive. Antes de morrer, você tem que ir a Nínive. Jonas também faz uma revisão da sua libertação. Como foi que Deus o livrou? Deus o livrou fazendo arrepender-se. Deus o livrou fazendo confessar. Ele confessou aqueles homens que tinham desobedecido a Deus. Deus o salvou, restaurando a comunhão de Jonas. Jonas havia deixado a comunhão. Meus irmãos, está na hora da gente fazer uma revisão da nossa libertação. Fomos encontrados para quê? Fomos libertos para quê? Conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Para quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Mas para quê? Precisamos fazer uma revisão disso. Revisão da libertação, revisão da salvação. Salvação para a missão. Salvação que me salva, mas salva também minha casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Louvor pela libertação. E aí nós temos adoração, que é um dos quesitos do nosso dever de casa. Adoração. Ele diz: os que se entregam à idolatria vã, verso 8, abandonam aquele que lhes é misericordioso. O povo de Nínive e os homens que estavam ali naquele barco, eles acreditavam em outros deuses. Eles fizeram um clamor aos seus deuses, fizeram oferendas e prometeram, fizeram votos aos seus deuses, mas os seus deuses não lhes ouviram. Eles tinham outros deuses. E aí Jonas está dizendo: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação, adoração. Jonas volta a alinhar-se com o Senhor, volta à presença do Senhor. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, graça, soberania, verso 10, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Meus irmãos, nós temos confiança de quem sabe. Jonas sabe quem é o Senhor. Confiança de quem está passando por um momento de aflição, está dentro de uma crise, dentro de um grande peixe, de uma circunstância maior. Confiança naquele que é verdadeiro, naquele que é verdadeiramente o Salvador. Confiança naquele que salva, naquele que me salva. Confiança naquele que me conduz, naquele que me põe no centro da sua vontade. Onde Deus quer que você esteja, é no centro da vontade dEle. É aí que Deus quer que você esteja. Deus quer lhe salvar para lhe transformar em pescador de homens, em missionário seu. É para isso que Deus quer lhe salvar. É por isso que Deus lhe salvou. Foi nisso que Deus lhe transformou. Deus lhe transformou em pescador de homens. E você é Jonas quando você esquece a missão. Quando você esquece a missão, você está assim como Jonas. Há um tempo para tudo.
um tempo para descansar no Senhor e um tempo para profundo alinhamento de nossa vida com Deus. No Salmo 23, o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Há um tempo de descansar no Senhor. Mas há um tempo, meus irmãos, em que as águas não estão tão tranquilas. No caso de Jonas, as águas não estão tranquilas mais. Ele conhecia o Salmo 23, provavelmente. Mas agora ele tem que produzir o seu próprio salmo, a sua própria música, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele tem que orar pedindo por salvação, tem que fazer um alinhamento, um realinhamento com Deus, voltar à comunhão com Deus, clamar a Deus por salvação e sair para a missão. Então Jonas orou. Jonas não orou na hora de receber a missão. Deus disse: Jonas, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Não orou. Não orou. Jonas só orou depois que estava dentro do peixe. Esse é o mal de todos nós, não é só de Jonas. Nós somos assim. E aí ele diz: na minha angústia clamei. A dor nos alcança quando mais nada consegue nos alcançar. Quando nada nos consegue alcançar, aí a dor alcança. A circunstância nos leva até Deus. O peixe grande nos leva a Deus, nos leva à missão. A grande agonia não é Deus, mas ela nos conduz. É o automóvel de Deus, a grande angústia. Na minha angústia clamei ao Senhor. A dor nos alcança quando nada mais nos alcança. Deus me respondeu do ventre do peixe. Ele pensou: estou excluído. Mas não era esse o propósito de Deus. Essa era a visão de Jonas, mas não era a visão de Deus. Deus não excluiu você. Ele traz de volta, traz de volta. Aqueles discípulos no caminho de Emaús pensaram: estamos excluídos, estamos desanimados, nosso Deus morreu, nosso Senhor morreu, aquele que ia trazer paz e refrigério para Israel morreu. Foi o que eles pensaram, mas Jesus estava andando com eles, estava ali com eles, foi para a casa deles, e eles perceberam que era Jesus no partir do pão, e passaram a entender que estavam duros de coração para não perceber que Jesus estava ali, vivo, tinha ressuscitado. O Senhor nos conduz de novo à vida, à visão espiritual. As águas cercaram Jonas e o jogaram para baixo, para a profundeza das águas, mas o Senhor o trouxe de volta à vida. Meus irmãos, disse Jonas: fizeste a minha vida subir, fizeste a minha vida subir. Vamos clamar ao Senhor nesses dias por salvação, clamar ao Senhor nesses dias por vida, vida eterna, para nós, para os nossos enfermos, para os nossos conterrâneos, para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo. Vida, vida eterna, salvação. Esse deve ser o nosso clamor. Assim como Jonas foi tirado do ventre do peixe para a missão, que nós, nossa igreja, nosso povo, também seja levado à missão depois da salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música, tentar dizer o que se passa em nosso coração.
depois que a palavra de Deus falou-nos, depois que a palavra de Deus nos trouxe para cima, vamos cantar. Cantaremos o hino 208 do HCC. 208, está faltando o som aqui, né? ...208 do HCC. Esse aqui eu acho que parou. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, te amamos, consideramos o teu amor por nós como algo maravilhoso demais para o nosso entendimento, mas aceitamos e queremos compreender dia após dia teu grande amor, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, fortalece-nos na missão. Dá-nos, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, para que sejamos teus cooperadores, obreiros, missionários. Fortalece-nos, Senhor Deus, guia-nos para o teu louvor. Ó Deus, abençoa, Senhor, o irmão Wellington, que está enfermo, precisando, Senhor, de salvação, de cura. Ó Deus, cura o teu servo, teu filho Wellington. Restabelece, Senhor Deus, a sua saúde. Livra-o, Senhor Deus, desse mal. Traze-o de volta, Senhor Deus, para a família, para a igreja. Estabelece, Senhor Deus, a saúde do teu servo. Nós te imploramos, Senhor Deus, salva-nos e seremos salvos. Santifica-nos e seremos santos. Faremos também a nossa parte. Guia-nos, Senhor Deus, a tua presença. Guia-nos na direção da tua vontade. Estabelece, Senhor Deus, a tua igreja nessa terra. Faz-nos essenciais, missionários da tua graça. Nós te louvamos no doce e precioso nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, sejam derramados sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face dessa terra, para que sejamos missionários de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus.
Está encerrado o culto. Tenham todos uma semana de paz na presença do Senhor. Segunda-feira de manhã até a sexta, oração de 6 às 7. E segunda, terça e quinta, às 7 da noite até às 8. Na quarta-feira, 17 horas às 19, culto aqui presencial de oração, só oração. 19h30 teremos a transmissão do culto e a equipe vai ficar para transmitir o culto. Deus abençoe a todos.